Eu estou cansado de ser enganado. Graça e paz, igreja. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Tudo legal mesmo? Você já olhou para o seu irmão, já abençoou a vida dele aí? Já? Porque às vezes a gente tem costume de chegar na igreja e esquecer que tem um irmão do lado assim, que às vezes a gente nem cumprimentou ele, e falar assim, ó, eu quero que Deus hoje derrame uma bênção toda especial na sua vida. Fala para ele aí, você pode ministrar na vida dele, por favor? Por favor, abençoado, fala para ele, olha, Deus hoje vai te abençoar mais uma vez. Aí você que ouviu isso, você fala para o seu irmão que te falou isso aí, que quer que Deus te abençoe, fala assim para ele, olha irmão, eu estou precisando de 2 bênçãos. Eu quero 2 bênçãos, fala para ele. Uma porque eu preciso e outra porque eu mereço. Tem que ser assim, né? A gente às vezes não quer ser um pouco abusado, ousado, sem demagogia, né? Com Jesus, que Ele é autor de todas as coisas, Ele faz todas as coisas, Ele cria todas as coisas, Ele resolve todas as coisas, Ele age em todas as coisas, Ele vai naquilo que nós menos esperamos, Ele sempre nos surpreende com algo novo. Você sabe que é normal quando a gente quer desistir? Sabia disso? Alguém aqui já sentiu vontade de desistir? Deixa eu ver aqui, você aqui abençoada. Deixa eu ver, levanta a mão assim e fala assim. Está vendo que eu estou com a mão aqui levantada também, né? Porque já aconteceu isso comigo. Você sabe que tem horas que dá vontade da gente desistir? Agora eu vou perguntar para você, por quê? Pergunta aí para sua esposa que está aí do seu lado, por que você tem vontade de desistir? Porque às vezes eu me sinto incapaz de fazer aquilo que Deus pediu. O meu limite, a minha incapacidade, me traz este medo de ir adiante e fazer aquilo que Deus pediu. Mas olha para o seu amiguinho aí do seu lado e fala assim para ele, Deus não conta com homens capazes. Ele gosta de operar na tua fraqueza. E através da tua fraqueza, Ele vai fazer uma grande obra. Não é? Porque eu costumo dizer assim, que tem muitas pessoas que são ousadas e se acham no direito de abusar de Deus, vamos dizer assim. Tem pessoas que gostam de mandar em Deus. Eu sempre costumo dizer que Deus, Ele tem a sua maneira de agir, a sua maneira de fazer, e Ele sempre vai trabalhar na contramão da nossa vontade. Ou seja, Deus sempre vai estar nos confrontando em situações. Eu disse para um abençoado esses dias que, quando ele estava orando e eu estava prestando atenção na oração dele, ele pedia para Deus multiplicar as suas forças, ele queria ser um Sansão na realidade, né? Aí eu olhei bem para ele quando ele terminou a oração, né varão, tem que ser assim, ousado. Falei, eu vou ter uma triste notícia para te dizer, porque às vezes não dá para engolir, né? Falei para ele assim, quando você pede força para Deus, Ele não vai te dar força. Ele vai permitir uma situação para que você use a força que você tem para resolver a situação. Você está entendendo? Porque às vezes você exige de Deus uma coisa, está pedindo uma coisa, quer que Deus faça uma coisa, quer, Deus não vai fazer. Tem coisa que Deus não vai fazer. Então, amados, nós temos que procurar nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, e ainda vamos viver. Não adianta a gente criar um mundo de Bob, um mundo colorido de muitas facilidades. Não adianta a gente criar um mundo de muitas promessas, sendo que a realidade é outra. Nós estamos chegando no fim.
A igreja está sendo preparada, nós estamos sendo lapidados pelo Espírito para não passar pela grande tribulação, mas pelos princípios das dores. Porque a igreja não entra na grande tribulação. Ele há de poupar-nos. E a gente já está com rumores, né? Estamos sendo bombardeados por causa de nós mesmos. Nós ficamos muito tempo acomodados, envergonhados do Evangelho. Tinha crente que não andava e não anda mais com a Bíblia. Vai ter vergonha até de dizer que é crente por causa do mau testemunho que ele carrega. Ele não consegue se identificar com a sociedade como um verdadeiro cristão. Então não carrega mais as Bíblias. A gente conhecia antigamente o jovem que era cristão com a Bíblia na mão, nas praças, nas esquinas onde a gente andava. A igreja era mais simples, não tinha tanta vaidade, não tinha tanta arrogância que nem alguns hoje que se acham que estão chegando no ápice da sua carreira espiritual, quando na realidade Deus vai trazer você para o chão para você começar tudo de novo e aprender certo. Porque o Evangelho é simples. O Evangelho não é aquele Evangelho que massacra, mas é um Evangelho que restaura, que cura, que renova, que dá a mão àquele que está caído, porque nós estamos numa fileira, como diz Isaías capítulo de número 13, diz que o Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Você entende? Então, a gente tem que se preocupar um com o outro, onde o mundo está indo na contramão da vontade do Evangelho, nós temos que ir na vontade do Evangelho, que é dar a mão. A gente não pode passar pela uma fileira, ver um soldado ferido e deixar ele para trás. É tempo de semear o amor de Deus, que foi gerado no meu, no seu, nos nossos corações. É tempo da gente viver algo diferente, deixar o Evangelho da promessa de lado e começar a viver o Evangelho de realidade. Deus quer que você viva um Evangelho de realidade. Deus prometeu, não, Deus vai fazer. Afirmativo, convicto, com a experiência própria de que servirmos a um Deus que do nada suscita todas as coisas. Então diga para o seu irmão e fala aí, ó, o que você não consegue fazer, Deus vai fazer por você. Aleluia! Eu gosto muito do Facebook, que ele lembra de umas coisas, né? Eu quero também gratidão a Deus. Dia 10, dia 11, agora fez 7 anos que eu passei por um momento muito ruim. Não vou dizer que foi o pior, porque eu não sei o que vem pela frente. Talvez eu passe coisa pior. Mas em 2015 foi quando eu infartei. E essa igreja orou por mim. Fez 7 anos, eu estou aqui. Agradecido a Deus pela vida do meu irmão, que é pastor dessa igreja, que tinha clamado por mim, orado por mim. E cada instante a gente lembra aqui os momentos difíceis. Hoje eu estava vendo o depoimento do irmão Márcio, ele gravou um áudio com um vídeo, o meu irmão filmou ele lá, ele dizendo que Deus levou ele lá para trazer a ele uma realidade. Então, eu também me lembro muito bem que quando eu entrei na UTI, eu não aceitava, eu não queria, porque eu achava que eu era um pastor. Veja só, quando a gente sobe num pedestal com um título, achando que somos superiores, somos seres intocáveis, somos seres aqueles que não dependemos de ninguém, que Deus só vai fazer aquilo que a gente quer, né? Que às vezes a gente chega num patamar que a gente está flutuando no Espírito. Tem uns que estão rotando santidade, tem uns que estão dizendo que são, que é, que faz, mas na realidade não é, não pode e não faz, se Deus não permitir. E aí eu não tinha tempo, realmente você jejuava e orava, e eu recebi uma palavra, uma das palavras que marca o meu coração até hoje, foi o que o irmão disse para mim. Falou assim, olha, sabe qual é o maior defeito nosso de cristãos, e nós obreiros, pastores? Nós falamos muito de Deus. Eu não vou dizer todos, mas alguns, né? Falam muitos de Deus, mas tem crente que não tem Deus na boca não. Ele vai abrir a boca só para criticar e acusar os outros. Ele não tem uma palavra de bênção.
Ele falou assim, Eu falei, é verdade. Ele falou assim, mas sabe qual é uma coisa? Nós falamos muito de Deus, mas falamos pouco com Deus. Você pode ver as nossas orações, veja a sua oração quando você começa a tentar um relacionamento com Deus, tentar se aprofundar um pouquinho mais com Deus. Se o pastor Wagner vai aqui, eu acredito que, acho que vigília não muda muito uma da outra, mas se a gente apertar um pouquinho na primeira horário da vigília, levar 2 horas de oração, tem aquele que já vai reclamar, já levanta, já tira o foco. E eu fiz um desafio um dia com os irmãos, acho que até aqui eu já falei, que a coisa mais difícil que tem é você orar por você mesmo. Você não consegue orar, vou diminuir, 10 minutos por você mesmo. Eu pago para ver, você dobra o joelho e começa a orar por você, sem interesse no relógio. Espere que alguém fale assim, já deu os 10 minutos. Eu duvido se depois de 30 segundos você já não encerrou. Você já está falando do seu filho, você já está falando aquele amigo, você já mudou o foco, já saiu fora. Por quê? Porque a gente tem medo, às vezes, até de se relacionar com Deus. Porque às vezes a gente tem medo de Deus dizer um não naquilo que a gente quer o sim. Quando a gente insiste, Eu me lembro quando eu era garoto, de vez em quando tem umas vagas lembranças de quando eu era garoto, porque eu, graças a Deus, sempre fui crente, bem comportado, não dava trabalho para os meus pais. Ainda bem que só tem uma irmã minha aqui hoje. É que eu mais brigava quando eu era com ela. Ela grudava no meu cabelo, eu grudava no cabelo dela. Nós saímos no tapa. Legal, né? Irmão é legal por causa disso, né? Né, Flávia? Irmão é legal por causa disso, né? Que você sai na pancada, no tapa, gruda no cabelo. Ela vinha com aquele cabelo cacheado dela, o meu cabelo era liso. Eu grudava no cabelo dela, ela grudava lá, nós pacotava que nem 2 caranguejos assim, encravava. Mas era legal. E as coisas vão acontecendo. E aí eu me lembro muito bem que eu gostava de colocar um prego dentro da tomada só para ver o que acontecia. Você não fala, meu Deus, não, que você também fez isso. Se você é da década de 60 aí em diante, da década de 70, sempre teve aquela curiosidade. Então tinha lá, né? Colocava lá, dava um tranco, opa! Agora trazendo para os dias atuais. Já vou entrar num assunto que quero falar. Trazendo nos dias atuais que nós estamos vivendo mesmo. A gente sempre tem curiosidade de descobrir coisas novas. Nós queremos, às vezes, coisas novas de Deus. Mas, como se trata de algo espiritual, nós colocamos um limite naquilo que podemos alcançar ou podemos fazer. Vou fazer uma pergunta para a igreja, se você me responde sim ou não. Deus é limitado? Sim ou não? Esse lado aqui. Deus é limitado? Não? Tem certeza disso? Esse lado aqui agora. O que vocês acham? Deus é limitado? É verdade? Tem certeza disso? Os irmãos que estão em cima do muro, que não falou nem sim nem não. O que vocês acham? Eu estou pensando ainda, né, pastor? Não vou responder porque vai vir chumbo aí. Não, não vai vir chumbo, não. Eu só apenas vou deixar uma realidade. Para muitos aqui, Deus é limitado. Você sabia disso? Que Deus é limitado na vida de alguns aqui? Que a maioria de vocês, ou a maioria de nós, até obreiros também, às vezes a gente também entra naquele declínio espiritual, aquela depressão espiritual, que às vezes a gente duvida e achamos que Deus é incapaz de nos tirar da situação que nós estamos vivendo. Mas mal compreendemos que a permissão de Deus é para aperfeiçoamento da nossa conduta espiritual diante dele. Então, às vezes a gente fala que Deus faz, e quando chega na nossa vez de Deus realizar, porque é bem mais fácil, irmão Dário, eu dizer para você que Deus faz, Deus vai fazer na sua vida, mas eu estou passando um confronto, e olho para o próprio Deus, e eu acho que Deus não vai fazer na minha vida. Então, a dúvida
E a falta de confiança põe um limite para Deus operar na minha vida. Eu não permito Deus ir além daquilo que Ele prometeu e realizar na minha vida. Você pode ver que quando a gente é novo convertido, a gente não mede esforços. Se Jesus fala, vem, você vai. Vem jejuar, você é novo convertido. Como é que é o jejum? É assim. Você fala, o dirigente fala para você, o seu líder fala para você, jejua uma vez por semana. Você, não, eu vou um pouquinho mais, vou jejuar segunda, quarta, sexta e domingo. Não é assim, querido? Não, às vezes o líder fala assim, faz só o jejum aqui, quem pode fazer o jejum só na quarta-feira? Aí você rota aquela santidade, está começando, aí você não põe limite para Deus, e você fala assim, não, irmão Alex, que nem o sofá, né? Eu vou jejuar segunda, quarta, sexta e domingo. Vou ficar consagrado até os ossos para Deus. Mas tudo isso é bom? Perfeito, é ótimo. Mas isso não significa dizer que eu não estou reprovando a atitude de Deus na minha vida. Não estou querendo dizer que eu não sou mais aquele mesmo. E a gente tem que melhorar um pouco mais. Às vezes eu preciso ser tratado. Às vezes eu preciso de um encontro com Deus. Tem muitas pessoas que acham que o encontro com Deus é difícil. Não é difícil. Se você olhar para a vida de Paulo, no caminho de Damasco, o que aconteceu com ele? O encontro trouxe para ele um prejuízo. Se ele não tivesse encontrado com Deus, ele não teria perdido a visão. Mas ele teve encontro com Deus e ficou cego. Perdeu a visão. Mas para enxergar Deus, nós temos que perder a visão deste mundo e ter uma visão celestial. Eu preciso começar a enxergar as mãos de Deus agindo em nosso favor. Eu tenho que começar a mover aquilo que não é, aquilo que não pode estar, aquilo que não é para estar. Começar a andar um pouquinho mais na presença do Senhor. E uma das epístolas de João, a primeira epístola do apóstolo João, o capítulo 2 da epístola universal do apóstolo João, apenas uma parte desse versículo de número 18, 1 João capítulo 2 versículo 18, o que está escrito aí? Já colocou aí o DJ? O que está escrito? Não vou olhar não, quero que a igreja leia aí. O que está escrito? Filhinhos, é já a última hora. E eu olhei bem para isso, e foi ministrado através do Espírito no meu coração, que ele dizia assim, é tempo de decisão, de escolhas certas. É tempo da gente não deixar para resolver nos últimos minutos. Tem pessoas que deixam tudo para a última hora, perde voo, perde vestibular, perde a chance de ter um emprego, perde a chance de passar por um especialista, porque deixou tudo para ver na última hora, e quando chega na última hora, sempre falta alguma coisa. Meu irmão, ele tem um lema aqui, que agora eu não lembro mais, que ele falou assim, quem se antecipa, por que ele está dizendo isso? Por que você acha? Não dá para saber por que ele está dizendo isso?
Vocês já perceberam que tem um encontro, aí ele fala assim, olha, quem se antecipa governa. Aí você fala assim, eu vou deixar para depois para ver, né? Sempre tem aquele, deixar para a última hora aí, vou ver ainda. Ou seja, eu não me decidi, eu não estou naquele clima ainda, se realmente eu possa ir, ou eu deva ir, ou eu venha falhar, ou eu não tenho certeza se é isso mesmo que eu quero. Eu não posso ficar nesse vale de indecisão. Na última hora, ela não permite vacilo. Fala para o seu irmão, nessa última hora, não podemos vacilar. Não podemos perder o foco. Não podemos perder o nosso objetivo de conquistar o que Deus determinou para a nossa vida e para a nossa família. Na última hora é a chance de deixarmos para trás tudo aquilo que nos embaraça. Ele está dizendo. Nessa última hora, você já viu? Quando você se preparou para o casamento, você vem namorando, você vinha almejando, e namorou aqui para casar. Porque tem gente que eu conheci que não namorou para casar, não, já casou direto. Puxa, pouca gente, hein? Acho que a rede de casais aí, olha ali, já tem, só ali já tem quase 100 anos. Olha lá, ó. Ficou 7 anos namorando a moça. Meu Deus do céu, que tribulação, hein? Só Jesus. E aí provou que ama mesmo, né? Porque não largou nenhum nem outro, é porque realmente Deus estava no negócio. Ó, olha lá. 45 anos, que maravilha, hein? E quando você namora, é tudo festa, né? Aí quando vai chegando aquela última hora de você mesmo chegar no momento da decisão. Hoje, eu até falei para o meu irmão que hoje os jovens da igreja, hoje eles têm umas manias de não querer casar na igreja. No nosso tempo, isso era pecado. Se casasse fora da igreja, você já era disciplinado. Não tinha essa não, casou na igreja, aprontou. A gente era intitulado assim, não tinha essa não, você vai casar onde? Casar na igreja. Outros, não, eu vou casar hoje não, eu quero casar na praia. Hoje eles querem tirar o altar de Deus de cima do casamento. Tudo bem que aqui é meio difícil, né? A noiva subir essa escada aqui, acho que o noivo, quando descer, não consegue nem carregar a noiva pela escada. Mas naquele tempo era assim, quando chegou a época do casamento, a semana do casamento, você lembra quando foi a semana do seu casamento? Correu tudo certo, né? Como sempre, né? Com todo o casamento. Deu tudo certo, não teve nenhum embaraço, não teve padrinho que queria desistir, não teve madrinha que não conseguiu a roupa, é você que não conseguiu comprar tudo, você não conseguiu realizar tudo. Aí, naquele momento, você fala assim, não vou casar mais, eu acho que eu vou dar um tempo. Por quê? Por que você acha que acontece tudo isso? A insegurança e a falta de confiança naquele momento de que Deus aprovou aquilo que você estava fazendo. Mas por você estar vivendo um momento de instabilidade, porque a gente sempre pensa o melhor e às vezes não dá certo o melhor. Por exemplo, no meu casamento choveu mais do que o dilúvio. E ainda tinha 2 casamentos na igreja. Eu marquei, a Assembleia de Deus era isso. Você tinha que ir 90 dias antes, na Secretaria Central, marcar que você queria casar naquela data. E era assim. Aí eu fui, fiz tudo certinho. Quando faltou mais ou menos 20 dias para o meu casamento, marcaram um casamento antes do meu. E não queriam dividir a ornamentação da igreja, não queriam nada. Aí eu fiquei muito doido. Aí a Carmelita olhou assim e falou assim, vamos fazer uma coisa? Vamos parar, não vamos fazer nada, não vou casar mais não. Eu falei, agora não tem mais jeito, meu filho, já colocou lá, já está o edital de proclamas, já está tudo certo. Mas e aí? E aí vamos resolver, o abacaxi sempre cai no colo do pastor, né? Quando é a igreja, vai cair no colo do pastor. Fomos lá falar com o pastor. O pastor olhou e falou assim, se vocês não se decidirem, eu vou excluir todo mundo, não casa ninguém. Aí é uma desglória total, né? Tem hora que você acha que você está perdendo com algumas decisões.
Quando você cede um pouco, não significa dizer que você está sendo menor ou você está sendo pior do que aquele. Não. É que você tem mais graça de Deus na sua vida do que aquele que está questionando e querendo usurpar aquilo que era seu. Então olhe para o seu irmão e fala assim: não se preocupe, se a tribulação aumentou, se a luta aumentou, nós estamos vivendo a última hora, não perca o foco, porque Deus vai te abençoar da mesma forma. Você entendeu? Não perca o foco, não. Não tire o propósito, não. Não desista, não. Não desanime, não. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele determinou em respeito a você e a sua família. Ah, sabia disso? Porque é o seguinte, irmão, tem uns tribulosos na nossa vida, a gente não xinga não, mas tem uns cavalos de Faraó, vocês estão rindo? Mas na verdade, não aparece de vez em quando uns enviados, não é assim? Você às vezes está sossegado no canto. Hoje mesmo eu fui questionado por um. O fulano chegou perto de mim e veio falar mal do outro pastor, rapaz. Eu sou pastor, não importa se eu estou fraco, estou meio desanimado, às vezes estou na prova, porque pastor não tem luta, tá? Esquece que pastor tem luta, nenhum pastor. Se pastor não tem luta, bispo então, bispo nem passa, nem sabe o que é luta. Ele só fica uns 3 dias sem dormir, 4, 5. Eu disse isso, né? Falei que, aí ele veio falar comigo, fulano de tal é pastor para você? Eu olhei para ele e falei, para mim é. Porque ele queria falar mal do pastor, ele queria uma chance para falar mal de um pastor. Eu falei, vem aqui, amigão, deixa eu explicar para mim aqui. Não significa dizer que esse meu amigo tenha defeitos e ele não possa ser um pastor. Porque eu também tenho defeito. E você trabalha aqui como um profissional, você é um bom profissional? Eu sou. Eu falo assim, quem pode falar isso? Não é você. É quem te conhece aqui dentro. Porque é muito fácil você rotular uma pessoa porque ele errou uma vez. E a igreja não é assim. Ele é meu irmão, ele é um pastor. Ele pode estar sendo provado, passando por uma luta, mas ele não vai perder a unção de pastor. Ele é um homem de Deus. Por que Jesus disse para aquela multidão que estava em cima daquela mulher que foi pega no próprio ato de adultério? Quem não tem pecado? E aí? Aí eu falei para ele, falei assim, tu nunca pecou, não? Mas, não importa, querido, nós somos iguais. Agora, o amor de Deus, ele nos leva a um patamar mais elevado, a liberar perdão e não ficar procurando acusar e direcionar o erro da pessoa para massacrar, para ter aquele abençoado, às vezes, dentro da igreja, que a nossa maior luta é dentro da igreja. Porque você não pode dar a mão para aquele que caiu, que se você levantar aquele que caiu, está vendo? Olha lá, passar a mão por cima. Espera aí, quem gosta de condenar é o diabo. O diabo quer ver a gente lá no lixo. A gente foi colocado nessa terra aqui para resgatar os perdidos. E justamente nessa última hora, é a hora de decisão de amar mais e condenar menos. É a hora de estender as mãos. A última hora não permite eu ser um crente vaidoso. Eu tenho que ser um crente amoroso. Ei, crente vaidoso não é igual o crente amoroso. Você não sabe o trabalhar de Deus na vida de cada um aqui. Você não conhece, nem eu às vezes entendo o que Deus faz comigo. Tem hora que eu falo assim, eu não sou crente. Entrei esse dia dentro do carro e falei, eu acho que eu não sou mais crente não. Não vou pregar mais, eu estou fugindo do meu irmão. Eu falei bem assim, eu até falo para alguns irmãos, estou fugindo, não quero pregar não vou lá não. Hoje mesmo eu falei dentro do carro de manhã, sozinho. Falei, negócio de pregar, eu estou cansado, Deus. Eu estou brigando com Deus lá, né? Que eu e o pai somos assim e tal, mas de vez em quando a gente entra num desconforto. Eu falo assim, o senhor não confia em mim? Se o senhor confiasse em mim, eu já tinha feito muito mais coisa. Aí começa a jogar na cara de Deus aquilo que não era para falar, sabe? Aí, de repente, Deus não fala nada. Aí entra um tribuloso dentro do carro. Por isso que eu falo para você, quando você pede força, ele não vai te dar força. Ele vai permitir uma situação contrária que vai exigir você colocar a sua força em ação.
Então eu estava dizendo que não era ele que permitiu entrar um tribuloso lá. O tribuloso olhou lá e falou assim para mim assim: ô motor, se liga aí. Tu tá brilhando, hein, cara? Tô sentindo um negócio quente aqui. Eu sou desviado da igreja. Tu é pastor, não é não? Você entendeu? Você está entendendo? Você é escolhido. Diga para o seu irmão aí. Há uma unção em você. Há uma unção em você. Nessa última hora, Deus vai te usar muito mais do que você imagina. Deus vai fazer muito mais do que você pensa. Deus vai te levar a patamares que você jamais imaginou. Ei, o teu filho pode ter certeza disso. Eu me lembro, nos primeiros cultos que eu estive aqui, que meu irmão falou assim: é ano de porta aberta. Infelizmente, são muitas pessoas que duvidam. Às vezes você convive numa situação que você acha impossível acontecer, de Deus fazer. Você coloca limites. Você lembra que eu perguntei para você se Deus era limitado? E por que você olha para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu cunhado, para o seu padrasto, para o seu pai, ou para o seu tio, para alguém que é da sua linhagem, você acha que é incapaz de Deus transformar a vida dele? Por que você coloca esse limite dizendo que Deus não faz? Ah, isso aí não serve para nada. Para! É esse que Deus vai trazer. E talvez ele venha substituir você, que está aqui hoje querendo largar a rede. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Quem foi? Eu falo para você, não adianta. Tem experiência aqui nas costas aqui que ficou marcada na minha vida. Quantas vezes eu era líder no jovem? Me arrumava, festividade da mocidade. Glória total. Jejum, 2 meses. Para levar a Jaci com a irmã dela, Luci, e o Cido para a igreja, o Ney. Tinha que buscar lá para a gente orar. A gente orava de madrugada, orava. E aí, chegava nos ensaios, a mocidade tinha que ensaiar aqueles hinos, e era aquela briga para decidir qual uniforme ia usar, que os rapazes queriam calça preta, camisa branca, as moças queriam cor rosa, que não sei o quê. Não, mas tem que combinar o vestido com os jovens, com os varão, para ficar legal, era tudo aquele negócio. Aí eu chegava e falava assim, eu era líder de oração da mocidade, dirigente, acho que a Fábia lembra, né? Cheguei um dia lá no ensaio, estava todo mundo assim, quase 50 jovens lá, todo mundo ensaiando. A irmã Sueli lá, regendo o grupo, a irmã Neuza, estava todo mundo lá. Eu cheguei lá, rotando santidade, sabe? Me sentindo superior, porque às vezes o nosso companheiro, ele tem uma fraqueza, ele depende de mim. Tem alguém que depende de você. Nessa última hora, você não pode ter a vaidade de apontar os defeitos e querer condená-los. Não. Seja uma escora. Seja uma coluna para ele. Tem alguém que está dependendo de você. Você crê nisso? Que Deus tem colocado essa joia na sua mão. E é a última hora que você que tem que decidir se Deus é na sua vida ou não. A maior prova é você acreditar que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Você que tem que acreditar em você, não sou eu. Não é o pastor da igreja, não é o seu líder. Você tem que acreditar em você, que você é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus. Não prove nada para ninguém, apenas glorifique e adore o Deus que você serve. Porque falhas e defeitos, estamos cheios aqui. Mas temos um Deus que cura e um Deus que quer que a gente venhamos a viver um evangelho de realidade. Chega de viver o evangelho de promessa. Deus prometeu. Um dia eu falei para o irmão, assim, mas até quando Deus vai ficar prometendo? Aí ele falou assim, não sei.
Mas que ele prometeu, prometeu. Eu falei, não, Deus só vai ficar prometendo enquanto você não se decidir. Agora chegamos na última hora. Ou eu sou, ou eu não sou. Deus não quer ninguém em cima do muro. E hoje Ele quer uma decisão. Você ainda quer continuar lançando a rede? Você ainda quer continuar sendo usado pelo Espírito Santo? Você ainda quer continuar no grupo de louvor? Você ainda quer continuar tocando? Eu ainda vou tomar esse contrabaixo do irmão. Porque eu acho bonito ele tocando aqui, ó. Nossa, ele navega com... Hein, Ricardo? Ele navega ali. Eu falei, puxa. Mas aí eu olhei para o baterista e falei, pô, mas o baterista é mais legal. Aí eu falei, pô, eu também queria tocar. Só eu tocando com esse tamanho ali naquela bateria. Ali, tá. O louvor aqui ia voar até as cadeiras. Aí Deus veio me dar uma cortada. Falou, não te chamei para isso. Pronto, acabou. Não é verdade? Acabou. Quando Deus não te chama para uma situação, não insista. Apenas se coloque na vontade dele. Faça aquele arroz com feijão que você sabe fazer, que todo mundo às vezes critica o seu arroz com feijão, mas é ele que traz sustentação. Dá um hambúrguer para o camarada um dia, manda ele comer uma salsicha todo dia. Chega uma hora e fala assim, hoje eu não estou afim de comer mais miojo não. Estou afim de comer um arroz com feijão, porque eu fui criado com isso. Né? Então chegou a hora de você se decidir. Você vai continuar nas mesmas coisas ou você vai dar um passo de fé, de convicção, de que Deus chamou você, tirou você e colocou você para fazer algo para Ele e você ainda não fez? Olha, essa parábola que nós estamos estudando, eu até fico quieto lá na célula, eu fico quieto porque eu fico com vergonha na cara. Porque não adianta a gente querer mentir para Deus. Que a pior coisa que tem é você mentir para Deus e você mentir para você mesmo. São duas coisas que podem acontecer. Você não pode mentir para Deus nem para você mesmo. Se você mentir para você mesmo, você vai olhar no espelho e você vai falar, pô, Marcão, na cara dura tu mentiu. E para Deus ele sabe que é mentira. Então quando você vai dizer para Deus assim, olha, esta é a última, é já, na minha tradução está, é já a última hora. Nós precisamos ter atitudes de crentes abençoados até os ossos. Nós precisamos ter atitudes de igreja que resgata a sua identidade. Vocês estão vendo aí? O pessoal está postando um monte de vídeo. Hoje me mostraram um vídeo e entraram numa igreja, começaram a atirar, falaram assim, aqui é PT, vocês votaram no Bolsonaro, pode sair todo mundo ou vai morrer todo mundo. Correu todo mundo dentro da igreja. No Rio de Janeiro. Não é aquele que o cara chega na porta lá e atirando, não. Eles entraram num culto como esse aqui. Eu pergunto, você vai estar preparado para viver isso? E aí? Estamos aqui agora. Vocês viram que o shopping, Atacadão em São Vicente, teve arrastão, estão fazendo de tudo. E uma das coisas que a igreja pode acontecer com a igreja é ter perseguição. Você está preparado nessa última hora para suportar? Ou você sempre vai ficar em cima do muro? Ou você vai fazer que nem aquela história que uma vez eu contei aqui na igreja, que tudo que acontecia na igreja, o pessoal falava, é o diabo. O diabo ficou furioso no inferno e falou assim, eu vou lá tirar satisfação com aqueles crentes. Chamou os adeptos e falou, tá vendo? Não estou fazendo nada, eles estão falando que sou eu. Foi lá, ele entrou na igreja, os capangas deles, e falou, quem for crente, fica. Quem não for crente, sai, porque quem for crente vai morrer. Saiu todo mundo, só ficou uma irmãzinha de idade e o pastor da igreja. O diabo sentou perto dela, olhou bem para ela assim, ela tremendo. Ela falou assim, olha aqui, seu diabo, eu estou há 50 anos nessa igreja aqui, mas eu nunca falei mal do Senhor. Há 50 anos aqui na igreja, eu nunca falei mal do Senhor. Ou seja, não estava preparada para sofrer. E às vezes a gente está assim dentro da igreja. Queremos bênção. Eu vejo falar, aqui tem falado de batismo com o Espírito Santo. Aqui tem falado de restauração. Aqui tem falado de renovação. Aqui tem sido ministrado palavras proféticas maravilhosas. Quem crê, recebe. Mas está na hora da gente decidir
se essas palavras foram só promessas ou se tornaram realidade na nossa vida. Nós temos que decidir isso. Que as palavras que são mencionadas neste altar tem que surgir um efeito real na minha vida. Que não adianta, vem um culto, eu vou, recebi, no outro culto não recebi, vou para o encontro, mudei, voei, nadei, estou acima de tudo. Aí qualquer movimento que tem, um líder não pode chamar atenção, o pastor não pode te chamar atenção para te corrigir, que você acha que está magoada por causa de uma situação. Para! Aqui, quando a gente corrige, nós que somos pastores, não é que tem intenção de mandar você para o inferno, não. É o contrário. Você está tendo uma visão conturbada. Você tem que ver que a correção é para te colocar de volta no caminho para você subir para o céu. Você está entendendo? Porque se você não tiver discernimento das coisas de Deus na sua vida, desculpa, pastor não tem bola de cristal, não. Porque às vezes a gente olha assim, né? Porque tem irmão que o jeito dele falar, às vezes você acha que ele está sendo agressivo, mas não é, o jeito dele falar. E quando a gente está num patamar espiritual mais elevado, a gente logo vai interpretar aquela forma. Nós não podemos achar que isso nós somos exatamente o que achamos que tem que ser do jeito que eu acho, que não pode, que às vezes eu rotulo ali o irmão Wagner. O irmão Wagner tinha que ser mais cabeludo, mas está careca. Ele tinha que emagrecer um pouco mais, porque a barriga dele está muito grande, está meio apertadinha, a camisa dele ficou ensacadinho, não sei o quê, né? Entendeu? Aí a casa cai. Não é assim. Irmão, no céu não vai ter nada disso. No céu não é do jeito que a gente imagina. Um rapaz perguntou para mim, quando eu estava falando, né? Ele falou do pastor e falou assim, antes dele falar do pastor, ele falou para mim assim, que pode tudo, né? O crente pode fazer tudo? Eu falei, pode. Ele pode beber? Pode. Tem algum problema do crente beber? Hein? Tem algum problema do crente beber? Então você não pode beber Coca-Cola mais. Eu não falei bebida alcoólica. Se atualmente está poluída, está excessiva, você já pensou em uma cerveja, não sei o que lá, aí não é assunto meu. Eu falei que o crente pode beber. O crente pode beber. Coca-Cola, que tem irmão aqui que tomou uma garrafa de Coca sozinho, aí, 2, 3. Entendeu? O crente pode beber? Pode. Eu falei, ele falou assim, mas uma cachaça? Eu falei, pode também. O crente pode beber cachaça? Eu falei, pode. O que o crente não pode? Entrar no céu desse jeito. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então não convém eu me contaminar com esse tipo de maná. Me convém me portar na santidade para um dia desfrutar a glória de Deus. E se eu não vigiar, se eu não procurar entender, que dava um tema escatológico bem mais profundo aí, mas a hora não dá para detalhar, mas se a gente pegar aqui essa última hora que vem o anticristo, que o mundo está sendo preparado por ele, o mundo está sendo formado por ele, vocês podem ver que tudo que eles falam agora é a nova ordem mundial. Queremos uma nova ordem mundial. Então, irmãos, a gente tem hora que a gente não pode ficar insistindo em pedir Deus mudança daquilo que já está determinado por Deus para acontecer, que nós temos que passar. Nós temos que ter até sabedoria para orar em algumas situações. Cuidado, você tem que primeiro olhar para você e falar, Senhor, eu preciso estar firme aí, que se vir esse maremoto aí que está dizendo aí, eu não quero perder a fé e a convicção da minha salvação, não. Porque a gente pode até ter vontade de desistir, o que não pode é a gente desistir. Às vezes a gente está até desanimado para orar, mas a gente nunca pode parar de orar. Você pode até algum dia falar assim, hoje eu não vou orar, não. Já aconteceu com você? Acho que com todo crente que sabe, tipo assim, hoje eu não estou afim de orar, não, Jesus. Aí a gente fala que não está orando, mas a gente está conversando com ele, né? Que é a mesma coisa. Jesus, toda vez que eu rezo, que eu oro, mais assombração aparece. Parece, né? Um irmão perguntou para mim assim, pastor, e aqui, você é meio doido mesmo? Quero fazer uma pergunta para o senhor. Por que todas as vezes que eu faço um propósito com Deus, eu passo por luta?
Eu falei, tá, não entendi o que você quis dizer. Eu entendi, mas deu um desentendido. Só para ver se ele jogava um pouquinho mais. Veja só. Me chamaram para uma campanha de oração. Eu não tinha problema nenhum. Foi eu entrar nesse propósito. Nossa, que dificuldade. Falei, amigão, você já viu aquela passagem que Jesus disse que a casa, depois de adornada, limpa, se você abrir a porta, volta aqueles demônios com mais 7 poderosos lá. O diabo é assim. De vez em quando ele vem fazer uma visita em você, se ele achar a oportunidade, ele vai fazer de tudo para que você desista. Ele vai fazer de tudo para que você não assuma a sua identidade. Você mesmo aqui está aqui hoje. Você falou que vai entregar tudo que Deus te deu, que os cargos que você não quer mais, que você quer uma vida light. Tá bom. Fica com a tua vida light. Mas depois não reclama quando Deus colocar outro no seu lugar. Porque o que era para você fazer, é para você fazer. Deus não manda substituto quando Ele escolhe e nomeia uma pessoa para fazer algo dentro da sua casa. E outra, quando Ele te chamou, Ele não falou para você que tinha que ter uma equipe, Ele chamou você sozinho. Ele colocou no seu coração, Ele não compartilhou com ninguém. Ele não tem grupo de WhatsApp para compartilhar aquilo que Ele vai fazer com você. Mas você sabe que você tem orado, você tem pedido, você tem questionado, e você tem falado para Deus, será que tu é na minha vida? Será que vai dar certo? Ele não vai responder. Você vai ver o que Ele vai fazer, se você não sair da posição que Ele te colocou. Então, nunca entregue um cargo que Deus te deu na igreja. Fala aqui para porteiro, fala aqui para líder de criança, fala aqui para auxiliar, fala aqui para aqueles que cuidam do carro. Olha, você não está entregando para o pastor da igreja, você está trabalhando para Jesus. Foi Ele que te chamou, Wagner. Esse ano não é o último ano da sua vigília. Está com o teu sangue. Os pensamentos vêm assim, aí o Espírito diga para ele, este não é o último ano da vigília dele, porque haverá um derramar da glória minha, vai envolver toda a família dele, e aqueles que estão no propósito vão vencer e vão reviver coisas novas que nunca viveram, através da imposição de mãos da tua vida. Ô mano, falou alguma coisa para você disso aí? Que ele estava querendo, e o ano que vem, vou falar com o bispo, para pôr outro no meu lugar. Não adianta, amado. Eu pensei assim muitas vezes também. Mas toda vez que eu penso em desistir, a motivação extraordinária do Espírito Santo, ela dobra dentro de nós. Já percebeu? Hein, Ricardo? Já percebeu? Que tem hora que você fala assim, puxa, estou pensando em dar um tempo. Mas aí você está fazendo qualquer trabalho secular sem estar envolvido com a igreja. Aí de repente vem aquela coisa, você começa a cantar um louvor, aí o Espírito te leva a você a pensar nas coisas que você pode fazer, você fala assim, puxa, vou fazer isso lá na igreja. Né, Aline? É assim? Sabe o que é isso? A aliança que Ele tem com você é mais forte do que eu tenho o sentimento de desistir. A aliança que Ele colocou em você te renova. E Ele vai te levar a patamares maiores. Você está preparado para viver o novo de Deus na sua vida? Sabe o que você tem que fazer hoje? Que hora que é aí? Aqui é bom que não tem relógio. Eu estava acostumado tanto a pregar com relógio. E às vezes até a gente passava um pouquinho e jogava um bilhete lá. Marcão, 5 minutos. Aí eu, 5 para meia-noite? Tá bom, beleza. Porque tem hora que não dá para parar e eu falo para Deus, eu não quero ficar falando muito.
Porque, irmão, se eu pegar esse negócio aqui para falar, a gente vai virar a noite aqui, eu não vou querer largar esse microfone, meu irmão vai me chamar a atenção, não vai ficar legal. Não, que não, amanhã tem que trabalhar, meu filho, amanhã é dia de branco. Ah, vai, não, deixa um pouquinho de cada vez. Mas Deus, Ele quer que você hoje deixe as vestes velhas. É tempo de viver o novo de Deus. Chega de promessa. Chega de viver uma vida de indecisões. É tempo de você... Não vou pedir para você vir na frente, só se você quiser vir. Eu acho que isso aí tem que sentir. Vim aqui na frente do altar, um lugar santo, sagrado desse aqui. Você não tem ideia como o diabo luta para derrubar esse altar. Aqui na frente do altar é quando você vem oferecer para Deus aquilo que você não pode alcançar, mas deseja alcançar. Fala, Senhor, eu não posso trocar as minhas vestes, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não sei fazer, mas o Senhor sabe. Mas eu quero hoje fazer um propósito contigo diferente. Nós estamos chegando aí, semana de grandes conquistas, fechar o ano com chave de ouro. E eu parece que não vejo nada. Mas você está querendo hoje receber aquilo que você não recebeu ainda? Você tem coragem hoje de deixar, nessa última hora, tudo aquilo que você falou que não agrada a Deus, e de chegar diante do altar e falar, eu retiro todas as palavras que eu disse a respeito da tua obra e assumo um novo compromisso diante de ti. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Levante-se do teu lugar e venha.